esta palavra é digna de aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, das quais eu sou o principal. É deste modo que eu convido a todos no nosso estudo bíblico no dia de hoje. Querido amigo, família, irmão, irmã, independentemente de onde você se encontra, este é um momento que Deus nos dá para compreender a sua palavra e a sua verdade. Hoje vamos estudar sobre a Bíblia Sagrada. O que é a Bíblia Sagrada? Por que que nós devemos seguir simplesmente as Escrituras? É o que nós vamos aprender hoje. E antes de começar, eu queria te chamar para você se subscrever no meu canal, porque esse é um canal novo, já estamos a começar, e este ministério tem como objetivo espalhar a mensagem do Evangelho. Então nós vamos começar a estudar a palavra do Senhor. Então subscreve, mostra também aos seus amigos, ativa o sininho, dá likes, comenta, para que o nosso canal possa crescer cada vez mais e a mensagem do Senhor alcance mais pessoas. Hoje vamos estudar sobre a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada. Bom, vivemos num tempo em que as pessoas estão de alguma maneira sofrer por falta de conhecimento das Escrituras. Quantas vezes vocês já ouviram algumas igrejas, até cristãs, que fazem práticas estranhas? Pessoas são chamadas a comer capim, pessoas são chamadas a tomar banho na igreja. Acredito que muitos já viram pelo menos os vídeos que circulam nas redes sociais. Isso tudo tem se verificado por falta de conhecimento da palavra de Deus. Acontece que nós estamos a viver na época em que há muita aderência da palavra. Todo mundo hoje, pelo menos, pode ter uma cópia de Bíblia. Mas o que acontece é que estamos a viver num tempo de maior ignorância da Bíblia. As pessoas só têm livros, mas não lê. Na antiguidade, as Bíblias eram muito escassas. Pessoas não podiam ter facilmente as Escrituras. Mas notava-se que valorizavam tanto, de modo que uma pessoa era capaz de decorar todo o Novo Testamento. Mas neste tempo aqui, há pessoas que até creem nos versículos que não se encontram na Bíblia. Quantas vezes você já ouviu alguém a dizer: diga-me com quem andas, e eu vou te dizer quem és tu, a referir que isso é um texto que se encontra nas Escrituras? Quantas vezes já ouviu alguém a dizer: quem cedo madruga, né, será abençoado por Deus? É porque as pessoas não têm conhecimento da Bíblia. E isso é muito perigoso. Assim como nas faculdades, nas instituições onde nós aprendemos, muitas das vezes nós devemos ter aquilo que nós chamamos de referência bibliográfica para justificar o que é que você aprendeu, tirou aonde. Isso que você respondeu, de onde é que vem? Deve mostrar a referência, deve mostrar onde é que vem. Deus esperava que isso funcionasse também no meio cristão, que a Bíblia deve ser a nossa única referência bibliográfica. Mas, infelizmente, as pessoas não se importam com as Escrituras. Eles só simplesmente ficam felizes e satisfeitos com as palavras que são ditas por supostamente homens de Deus, apóstolos, profetas, fazendeiros de milagres e outros esses homens aí. Isso lhes faz ficar satisfeitos. Mas eu quero vos dizer, mesmo que uma pessoa fazer milagres, isso não justifica que essa pessoa esteja sendo usada por Deus. Quem esqueceu que Satanás também faz milagres? Nós vimos os profetas de Faraó, né, estavam a fazer aqueles magos ali, faziam milagres. Então, coloca a Bíblia como a sua única regra de fé. E você vai compreender que as coisas vão funcionar de uma maneira melhor. Não permite que você seja uma pessoa que só é arrastada de um lado, do outro lado. Não. Você tem que ter, assim diz o Senhor. O salmista diz o seguinte: lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para os meus caminhos. Então, se a Bíblia é lâmpada para os pés de um cristão e luz para os seus caminhos, como é que essa pessoa vai tropeçar? É impossível tropeçar. Agora, se a Bíblia não é lâmpada para os nossos pés, certamente nós vamos ser enganados.
E ainda mesmo o salmista diz: a exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. Salmos 119, 130. Então nós podemos perceber que quando a palavra de Deus é colocado na vida de um cristão, dá luz e dá entendimento. Então aquele que lê, aquele que estuda a palavra de Deus, ele vai ter luz, né? Porque a palavra de Deus dá luz e dá entendimento aos simples, como diz o salmista no livro de Salmos. Então, hoje vamos compreender sobre a palavra do Senhor. É aqui onde vamos começar. Na verdade, neste canal vamos aprender muita coisa, mas hoje só vamos começar com a Bíblia Sagrada. João 8,32, Jesus Cristo disse: e conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Ele disse que as pessoas vão conhecer a verdade e a verdade vai lhes libertar. O que é esta verdade? A Bíblia responde a si próprio, o mais interessante. João 17,17 diz o seguinte: santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Então a verdade é a palavra de Deus. Palavra de Deus é a verdade. Nós devemos confiar só na palavra de Deus. Devemos seguir aquilo que o Senhor está a nos dizer. Aquilo que a palavra de Deus está a nos ensinar. Porque a palavra de Deus é a verdade. Quantas vezes nós já ouvimos que a verdade é relativa, né? A verdade é relativa. Dependendo de como é que alguém vai seguir. Por exemplo, eu posso, para mim, a verdade ser aquilo que eu acho. Outra pessoa pode ser aquilo que ele acha. Mas eu quero vos dizer, isso tudo é uma mentira. Não tem nada a ver. Tem só uma verdade. Parte de pressuposto que a verdade é Deus. Porque Deus é que é a verdade. Então a sua palavra é a verdade. Aquilo que Deus disse é que é a verdade. Independentemente que se levantem os grandes homens desta terra, deste mundo, fundamentaram várias teorias que nós, entre aspas, até veneramos, respeitamos, mas que não se encontram em concordância com aquilo que assim diz o Senhor. Então, nós devemos deixar essas teorias e ficar simplesmente naquilo que Deus disse, porque a sua palavra é a verdade. Meu irmão, Jesus Cristo, quando esteve aqui na terra, ele quando estava a ser tentado por Satanás, ele usou a Bíblia como única regra de fé para vencer os enganos. E sempre respondia: está escrito. Até uma vez, ele disse: está escrito. Nem só do pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que te faz você acreditar que pode vencer Satanás sem conhecimento da Bíblia? É muito interessante. Temos que ler a palavra do Senhor. 2 Timóteo 3, vou ler aqui, 15 até 17 diz o seguinte: porque desde criança você conhece as Sagradas Letras. Será que você conhece as Sagradas Letras? Aquilo que é a palavra de Deus? Não sei. Se você talvez não conhece, já é o momento para você começar a estudar a palavra do Senhor. Que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Você só terá conhecimento do caminho da salvação mediante as Escrituras Sagradas. Se você for amigo da Bíblia, ler a palavra de Deus e entender aquilo que ele está a dizer, aí você vai ter o conhecimento. A Bíblia é como se fosse mapa, né? Para te dar te mostrar o caminho que te leva a você à vida eterna. Não é possível você ter a vida eterna confiar nos homens. Hoje em dia estamos a ouvir homens se levantando dizendo que eles são o caminho da vida eterna. Mas a Bíblia é que te mostra que é o verdadeiro caminho. Versículo 16, aí mesmo no 2 Timóteo 3, diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus. Toda escritura, como dizem. Toda a palavra de Deus, a Bíblia na sua totalidade, é inspirada por Deus. A partir de Gênesis até Apocalipse, 66 livros, das quais 39 são do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento, foram inspirados por Deus. Nós não podemos aceitar qualquer pessoa que menospreza uma parte ou que rejeita uma parte da Bíblia, dizendo que essa parte já foi ultrapassada, essa parte já não existe mais, já não podemos usar mais, Gênesis já não funciona, Antigo Testamento já foi abolido. Eu quero te perguntar, se é Antigo Testamento, como é que você vai entender que Deus criou o homem? É algo que não faz sentido, né? Muitas das vezes esses homens que criticam, que negam alguma parte da Bíblia, é porque não querem se conformar com aquilo que Deus falou nessas partes onde eles estão a rejeitar. Então eles acabam anulando. E quando começam a negar aqui, amanhã também vão encontrar outra coisa no Mateus, vai dizer: ah, não, Mateus já não funciona. Então, no fim, vai ficar sem a Bíblia, né? E vão começar já a nos ensinar coisas que partem da cabeça deles. Então nós não podemos aceitar esses tipos de
de pregadores que nos últimos tempos que estamos a ver, temos muitos, né? Os pregadores motivacionais que não usam a Bíblia. Os pregadores só que falam aquilo que vem do conhecimento do homem. O que é conhecimento do homem sem as escrituras sagradas? Né? O conhecimento do homem está cheio da confusão. Nós não podemos confiar num ser humano pecador mortal. Maldito aquele que confia no homem, diz o Senhor. Mas nós devemos confiar na palavra de Deus e no Deus da palavra, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então toda a Escritura é inspirada por Deus para repreender, para ensinar e para corrigir, para que o homem de Deus seja plenamente preparado para toda boa obra. Então a Bíblia vem para nos ensinar, nos repreender. Quando há alguma coisa que nós não estivemos em conformidade, a Bíblia sempre nos mostra que não, este não é o caminho. Aqui está o caminho, andai nele. Como diz Deus no livro do profeta Isaías. Mas há muitos que persistem no caminho fora da Bíblia. E Deus disse que há caminhos que parecem bons aos olhos do homem, mas no fim levam à perdição. Falou isso através do pregador do Eclesiastes, nesse caso no livro de Provérbios. Queria dizer que é o Salomão. Então, nós vamos ficar com aquilo que o nosso Senhor nos ensina na sua palavra. O salmista no livro de Salmos 119:11 disse: guardei a sua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Como é que você vai vencer o engano? Como é que você vai conhecer a justiça de Deus? Como é que você vai conhecer o que é correto se você não guardar a palavra do Senhor no seu coração? Como tem sido o seu hábito de estudar a palavra de Deus? Lê a Bíblia? Ou você comprou, depois a Bíblia já está a pegar poeira? Vamos ler a palavra. A pessoa já não tem muito tempo, sabe? Acontece que eu trabalho muito. Não é verdade. Quando há vontade, dá-se jeito. Por que quando é o tempo nós entramos nas redes sociais, fazemos nossas coisas que mais nos animam, assistir aquelas novelas básicas que nós gostamos, sempre há tempo. Então é que nós não treinamos ainda a nossa mente para amar a palavra de Deus. E isso é muito perigoso, porque menosprezar essa palavra, você menospreza a vida eterna. Porque é aqui onde está o caminho da vida eterna. Você não tem como conhecer sobre Cristo, porque Cristo é uma bagagem que vem com muitos ensinos da Bíblia. Não é simplesmente falar o nome de Jesus na boca, mas você tem que saber o que ele ensina, o que é que ele fala, o que é que nós devemos fazer. Daí é que você terá a vida eterna. Mas se nós não lemos a Bíblia, estamos num caminho muito perigoso. Isaías, o profeta do Evangelho, né? Chamamos do profeta do Evangelho. No livro de Isaías 34:16 diz assim: buscai no livro do Senhor e lede. Nenhuma dessas coisas faltará. Ninguém faltará com a sua companheira, porque a minha boca tem ordenado e seu espírito mesmo as tem ajuntado. Então a palavra de Deus foi ordenada por boca do Senhor. Pode ser que é Mateus que escreveu, é João, é Lucas, mas quem está atrás desta palavra é o próprio Deus. Eu quero vos mostrar o caráter sobrenatural das Escrituras. Moisés fala as mesmas coisas que fala Paulo. Daniel fala as mesmas coisas que fala o João no Apocalipse. Agora, esses homens viveram em épocas diferentes e nem se conheceram. Como é que eles falam a mesma coisa e não se contradiz? Porque a Bíblia não se contradiz. Quando aparece alguém dizer que, olha, a Bíblia se contradiz, aqui diz isso, diz aquilo, é porque essa pessoa ainda não tem conhecimento profundo e não está a depender de Deus. Ele está confiando no braço da carne. Mas quando nós vamos nos apoderar do Senhor e fazer paz com Ele, Ele vai nos dirigir a entender a sua palavra. A Bíblia não se contradiz. Por trás tem uma ligação, é uma cadeia perfeita das verdades bem alinhadas. Então, só o fato de esses homens que escreveram a Bíblia, cerca de 40 homens, escreveram as Escrituras, e eles não se contradizem, isso já mostra que a Bíblia é um livro sobrenatural. E por quê? Porque quem está atrás desses homens é um só, que é Deus. Então, a sua boca ordenou e o Espírito ajuntou. Então, nós devemos ficar com a palavra do Senhor. Devemos ficar com aquilo que Deus nos disse. Isaías 40, versículo 8, diz assim: seca-se a erva e cai flor, porém a palavra do Senhor subsiste eternamente. Pode secar a erva e cair a flor, mas a palavra de Deus é eterna. E Jesus voltou a repetir as mesmas palavras. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mateus 24:39. Então, se a palavra de Deus é eterno, assim como Deus é eterno, Ele é alfa e ômega, o princípio e o fim, aquele que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, aquele que é, que era e que há de vir, Apocalipse 1, versículo 8, podemos
ter certeza que esta palavra é digna de confiança e aceitação, porque Deus não é ultrapassado, Deus é eterno e bem atualizado. A Bíblia é mais atualizada do que o jornal de amanhã, do que o novo lançamento de iPhone que vai acontecer daqui a 3 meses ou 4 meses. A Bíblia é muito atual, então podemos confiar na palavra de Deus, porque assim como Deus é eterno, a sua palavra também é eterna. Bom, no livro de Mateus, nós encontramos Cristo dizer: não é só do homem, não é só do pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você vive só por causa de emprego? Ou você vive por causa de posses materiais que você tem? É bom ter, até um certo ponto. Mas se o nosso coração estiver ligado simplesmente a estas coisas, nós somos os mais miseráveis e os mais pobres da terra. Né? Essas palavras são um pouco duras, né? Somos os mais miseráveis, porque nem só do pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que quer dizer isso? Deus em primeiro lugar. A sua palavra em primeiro lugar. Aquilo que ele nos ensina em primeiro lugar. Depois dessas outras coisas, ele diz que lhe serão acrescentadas. Então vamos colocar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. Vamos ler a palavra de Deus. Vamos crer naquilo que Deus nos ensina. A palavra de Deus deve ser a nossa única regra de fé e prática. Devemos seguir simplesmente aquilo que Deus nos disse. A Bíblia deve servir como a única regra de fé. Há muitas religiões que afirmam ser religiões cristãs, há muitas igrejas que estão a surgir todos os dias, muitos profetas, apóstolos, supostamente, como é que eu posso dizer, pastores, pessoas que todos os dias estão a fundar novas igrejas. Cada um vem com a sua doutrina. Mas sabe como é que você poderá se salvar no meio dessa toda confusão que a Bíblia chama de Babilônia? É quando você vai se apoderar da palavra de Deus e ler e entender aquilo que Deus disse. Aí você poderá distinguir o que é verdade e o que é o falso, o que é o correto e o que não é correto, o que é o sagrado e o que é o comum. Então você vai compreender isso através das Sagradas Escrituras. Vamos ler a palavra de Deus, vamos examinar aquilo que Deus disse, vamos confiar simplesmente na palavra, independentemente do que o teu pastor te fala, independentemente daquilo que fala o teu profeta, independentemente do que fala o padre. Devemos examinar para ver se está em concordância com as Escrituras. Se sim, está, então fica nisso. Mas se não, tem que abandonar, porque isso é muito perigoso. Seguir uma coisa que Deus não falou. Se Deus não falou, é muito perigoso. Deve se apoderar no assim diz o Senhor. Não está escrito, porque a Bíblia é a única regra de fé. Este livro é a única regra de fé. E é este livro que Deus nos deu como manual de conhecer aquilo que é a sua vontade. Deus não fala simplesmente nos homens que vêm dizendo que Deus me diz à noite, Deus me revelou, Deus... É verdade que ele pode até revelar, mas Deus fala através da sua palavra. E mesmo essa revelação deve ser examinado se está de acordo com a palavra do Senhor ou não está. Porque estamos a ver no tempo em que Jesus Cristo disse que haverá falsos profetas e farão muitos milagres que, se for possível, enganaria até os próprios escolhidos, né? Ele fala essas palavras no seu sermão no Monte das Oliveiras, quando ele estava a falar com seus discípulos um pouco antes da sua crucifixão. Então nós vamos ler e vamos entender aquilo que Deus está a nos ensinar. Bom, desculpa. No livro de Isaías 28, versículo 10, nós já encontramos uma fórmula de como estudar a Bíblia. Diz: porque é um mandamento sobre mandamento, mandamento sobre um mandamento, linha sobre linha, linha sobre linha. Outras versões vêm regra sobre regra, um pouco aqui e um pouco ali. O que quer dizer isso? A Bíblia é uma cadeia perfeita das verdades. Você não é autorizado a formar uma doutrina através de um só texto. Tem que ler aqui e tem que ler ali. Se vocês me acompanhassem, né? Se vocês estavam a me acompanhar, desde o princípio eu uso vários textos. Um pouco aqui e um pouco ali. É muito perigoso você ficar com uma conclusão simplesmente com um único texto. É assim como muita gente hoje são enganados. Porque uma pessoa pode usar um texto só para formar uma conclusão equivocada. Mesmo lá na escola, quando o professor te diz vai lá fazer resumo dessa informação aqui. Você não vai ler só os primeiros trechos
depois dizer que não, aqui o autor queria dizer isto. Não, claro que você vai ler tudo. Então, vamos ter tendência de ler a Bíblia na sua profundidade. A Bíblia não é um jornal para se ler. Até essa expressão ler a Bíblia é para se examinar. Examinais as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. E são elas de que de mim testificam. Fala o nosso Senhor Jesus Cristo. Então a Bíblia é para se examinar, estudar profundamente, entender o que Deus está a dizer, comparar um texto por texto, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra. Um pouco aqui e um pouco ali, né? E aí você já não vai cair naquele erro de dizer que a Bíblia se contradiz, aqui fala isto, fala aquilo. É porque você ainda não leu em várias partes das Escrituras para ver como é que Deus disse. Porque a Bíblia não tem nenhuma contradição. E todos nós sabemos muito bem quanto a isso. Então vamos fazer a Bíblia ser o nosso amigo. Porque muitas das vezes, nesses dias que estamos a ver, as pessoas desviaram as suas atenções. Eles já não estão mais na Bíblia e andam aí a confiar simplesmente nos homens que andam a falar, dizendo supostamente que estão sendo eliminados. Como é que você participa, por exemplo, numa igreja em que alguém só cita um trechinho pequeno, depois fala 3 horas, palavras que vêm da mente dele, só 3 horas, sem citar nenhum trecho da Bíblia para justificar o que está a falar? Isso é muito perigoso, porque nós vamos cair nas sabedorias finitas dos seres mortais, que muitas das vezes até podem estar a ser usados por Satanás. Né? Enquanto nós temos a palavra que poderia nos guiar à verdade divina. Isaías 8:20 nos mostra o teste de saber se esse pregador é da verdade ou não é. Diz a lei e o testemunho. Se eles não falaram segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Então, devem falar segundo a palavra de Deus. Devem falar segundo aquilo que Deus ensinou, aquilo que Deus está a dizer. Não pode uma pessoa vir dizer: Deus disse isso, Deus disse aquilo. E depois quando você avalia aquilo que ele está a falar, não está em harmonia com a palavra de Deus. A lei e o testemunho quer dizer as Escrituras. Devem falar segundo as Escrituras. Será que esse homem aceita os mandamentos de Deus? Ele crê que a salvação vem unicamente por os méritos de Cristo? Ele acredita que o homem foi criado por Deus segundo a sua imagem e semelhança? Ele já aceita que Deus usa a Bíblia como única regra de fé para os seus crentes de doutrinas? Será que essa pessoa aceita que Cristo vai voltar pela segunda vez? Como é que essa pessoa entende a questão dos mortos? Então, você tem que avaliar. Ele pode falar muita coisa, até que aparentemente são verdades. Mas quando ele não concorda com alguma parte da verdade, o nosso Deus não é Deus de confusão. Ele não está dividido. E deve tomar uma consideração especial, que esta pessoa está sendo usado não por Deus. Volto a repetir, está sendo usado não por Deus. Se ele não aceita alguma parte da palavra de Deus, Deus não pode trabalhar com esta pessoa. Cristo nos deu um grande exemplo. Ele sempre dizia, está escrito. Então, se ele não aceitar o está escrito, diz que isso aqui não funciona, aquilo não funciona. Mesmo que fale algumas partes de acordo com a Bíblia, não está sendo usado por Deus. Vocês sabem que mesmo no veneno, uma gotinha só do veneno é suficiente para colocar num copo de sumo e alguém morrer. Uma boa quantidade ali é sumo. Até doce, você toma bem. Mas aquela gotinha ali é suficiente para tirar a sua vida. Então, um pouco só de mentira destrói toda a verdade. E quando Satanás mistura a mentira com a verdade, ele tem mais poder e pode cativar mais pessoas. Porque pessoas, quando ouviram em nome de Jesus, ficam satisfeitos. Vocês não sabem que Satanás também usa a Bíblia? Quando ele estava a tentar Jesus ali no deserto, ele disse, está escrito, lança-te daqui porque ele mandará os seus anjos para te pegar e você não tropeçar o teu pé. Tirou aqui no livro de Salmos. Só que ele usou numa ocasião errada. Então vamos avaliar para perceber se as pessoas que estão a nos ensinar a palavra de Deus. E a única salvaguarda que nós temos é comprar. Se um irmão que está a acompanhar aqui você não tem Bíblia, meu amigo, compre a sua Bíblia. Depois examine aquilo que Deus está a dizer, se isso está de acordo ou não com Deus. Se está de acordo com Deus, então apega isso. Mas se não está de acordo com Deus, deve fugir, porque este é um grande engano. Este é um engano de Satanás. E nós estamos a ver nos dias onde Satanás está a fazer tudo para enganar os homens. Então tenha conhecimento da Bíblia. Leia a sua palavra. Leia a Bíblia Sagrada. A Bíblia é coleção de livros. Tanto é que o nome Bíblia vem do nome grego Bibliov, que quer dizer coleção dos livros. É a mesma palavra que vem da origem da biblioteca, né? É como se fosse uma pequena biblioteca de Deus, onde se encontra os livros, das quais 39 são do Antigo Testamento e 27 são do Novo Testamento. Este é que a Bíblia aceite
mundialmente é a Bíblia protestante. Agora, por que nós não aceitamos a Bíblia católica que tem 73 livros? É porque os livros 7 que foram acrescentados ali não são de autoridade apostólica nem autoridade dos profetas do Antigo Testamento. São livros que foram desenvolvidos pós-apostólica. E nós sabemos que o cânon bíblico fechou no ano 100 depois de Cristo, quando os apóstolos terminaram de compilar as Sagradas Escrituras. Então, depois daí, todo aquele livro que vai aparecer, dizer que esse livro supostamente foi inspirado por Deus, nós não vamos aceitar. E estes livros são reconhecidos por todos nós como os livros apócrifos. Talvez esteja aqui um irmão, amigo que é católico, que está a acompanhar esta palavra. Não é no sentido de atacar a igreja como tal, mas é para dizer que a Bíblia, legitimamente usado por os apóstolos, Jesus e todos os cristãos, pelo menos no primeiro século, é a Bíblia de 66 livros. Esta é a Bíblia protestante que nós estamos a utilizar. Sim, então este aqui é cânon bíblico, né? Aquela já da Igreja Católica, os 7 livros, nós chamamos de deuterocanônico. Né? Deutero quer dizer da segunda, ou seja, reproduzida da segunda vez, né? Nós temos o protocanônico. Protocanônico quer dizer o primeiro a ser dado. Proto é primeiro em grego. Deutero é segundo. Quer dizer, aquela é da segunda compilação. Então nós não concordamos com os 7 livros. Mas o restante, os católicos também têm na sua Bíblia o restante das partes, que são 66 livros. Então você pode examinar e pode ler para compreender aquilo que Deus disse, aquilo que é a palavra do Senhor. Talvez você tenha alguma questão, algum comentário, pode colocar aqui embaixo nos comentários. Depois nós também vamos passar a ler e quando Deus quiser vamos sempre estar a fazer as respostas ali. Vamos responder para que a sua dúvida seja esclarecida. Talvez você queria saber mais as informações, como talvez pode ter estudos bíblicos, pode se comunicar mais conosco. Deixa tudo isso aí no comentário aí e eu depois vou ver e vou entrar em contato com você. Vou entrar em contato com você. Então, neste momento nós chegamos ao fim do nosso estudo e te convido você para participar nos próximos estudos. Ativa o sinalzinho aquele, vai te fazer você compreender que já lançamos um novo estudo. Então, sempre que lançamos, você vai receber uma notificação. Então, você ativa o sininho para que quando nós vamos lançar um novo estudo, você possa estar ali para aprender. Ainda temos muitos estudos para aprender e muitas coisas para compreender que Deus quer que você saiba. Então, hoje nós aprendemos sobre a Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas. Quero te recordar que esta palavra é digna de aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, das quais eu sou o principal. Amém.